The Beginning After the End. Volume 4. Capítulo 70. Rumo da descoberta. Quando entramos em casa, a temperatura parecia ter caído de repente. Em contraste com a atmosfera gelada, no entanto, o olhar feroz da minha mãe perfurou-me do topo da escada, o canto dos olhos lutando para evitar que as lágrimas rolassem pelo seu rosto. Olá, mãe, estou de volta. O suor frio permeou meus poros enquanto uma pressão semelhante a uma besta de mana classe se pesava sobre minha alma. Eu tinha que admitir, eu não estava num estado tão legal. Meu corpo era uma tela de cortes e arranhões e meu cabelo parecia que provavelmente havia sido atingido por um raio repetidamente, como se um só não fosse o bastante. As costas inteiras do meu uniforme eram inexistentes desde quando foi lixado enquanto caia no buraco, parece eu quando me acordo. Arthur Levin. A voz da minha mãe era como gelo. Antes que minha mãe tivesse a chance de dizer mais alguma coisa, uma voz familiar quebrou instantaneamente a tensão na sala. Irmã Aou. Minha irmãzinha disparou escada abaixo passando pela mamãe, enquanto tropeçava no caminho para baixo, e deu um salto para o meu peito, seus braços imediatamente se agarrando a mim com a força de uma python com esteroides. Eli, isso dói. Minha voz saiu rouca enquanto eu gentilmente acariciava a cabeça da minha irmã. Asterisco sniff asterisco. Um professor veio e disse que você estava perdido. Asterisco fungando asterisco minha irmã esfregou o rosto contra meu peito, enquanto tentava sua sequência quase incoerente de palavras, como se quisesse se enterrar dentro de mim. Sylvie despertou neste momento. Com as orelhas caídas, ela lambeu consoladoramente a bochecha da minha irmã. Eu sei, desculpe por preocupá-los, de novo. Eu olhei para minha mãe quando disse isso, minha voz caindo para quase um sussurro. Eu poderia dizer por sua expressão que ela estava dividida entre me repreender ou apenas ficar feliz. Talvez ela vá fazer as duas coisas. Meu pai aproveitou a chance para ir até minha mãe e gentilmente conduzi-la escada abaixo, confortando-a. Tem horas para ficar com raiva, querida, mas não é agora. Olha, é o seu filho. Ele voltou. A voz suave do meu pai aliviou a tensão entre as sobrancelhas da minha mãe. Quando sua expressão se suavizou, sua pressão também. Caindo em soluços, ela colocou os braços em volta de mim de lado, desencadeando uma reação em cadeia, fazendo com que minha irmã, que ainda estava enrolada em mim, começasse a chorar mais uma vez. Os soluços de minha mãe tornavam seu solilóquio quase imperceptível. Ela parecia alternar entre amaldiçoar a Deus e agradecer a ele. Não é justo. Por que meu filho é aquele que fica tão machucado? Graças a Deus você está seguro. Meu pai e eu fizemos contato visual e ele me deu um meio sorriso tranquilizador enquanto gentilmente acariciava minha irmã e minha mãe, que choravam. Ambas estavam me batendo com raiva com os punhos trêmulos enquanto choravam. Seus punhos não doeram particularmente, mas cada golpe trêmulo parecia me corroer, a culpa corroeu minhas entranhas, enquanto eu ficava ali imóvel, mordendo meu lábio inferior trêmulo. Demorou cerca de uma boa hora antes que eles se acalmassem. Tanto minha irmã quanto minha mãe foram reduzidas a um estado de respiração ofegante e soluços constantes. Em algum lugar no meio de nossa cena, avistei a mãe de Lilia, Tabita, espiando do andar de cima. Eu poderia dizer que ela queria descer e confortar minha mãe e irmã, mas antes que ela pudesse, Vincent a puxou de volta, dando-me um aceno significativo. Eventualmente, nós fomos para a sala de estar. A respiração da minha irmã ainda estava irregular a ponto de me preocupar enquanto ela estava com os braços em volta de Sylvie. Minha mãe estava um pouco melhor enquanto seus olhos inchados sondavam por quaisquer feridas graves antes de colocar uma mão gentil no meu peito. E deixe o céu e a terra curarem. Quando ela terminou seu canto, um suave brilho branco envolveu meu corpo. Quase imediatamente,
senti um calor reconfortante cobrindo cada ferida, mesmo aquelas que eu não sabia que tinha. Conforme o brilho curativo se dissipou junto com meus ferimentos, olhei para o rosto concentrado de minha mãe. Eu quero perguntar: por que ela poderia usar seus poderes de cura agora? Como ela foi capaz de curar o papai quando ele foi atingido pelo mago no caminho para Shirus? Eu ainda me lembrava dela curando desesperadamente meu pai quando ele me ordenou que pegasse minha mãe e fugisse. Isso foi antes de eu cair do penhasco. Mordi minha língua e forcei um sorriso. Meu pai estava certo, eu deveria esperar ela me dizer primeiro. Minha mãe soltou um suspiro antes de tirar a mão do meu peito. Ela olhou para mim e me deu mais um abraço firme e sem palavras. Por fim, começamos a conversar sobre o que aconteceu. Meu pai teve um breve momento para me contar como a professora Glory tinha os visitado e contou a eles o que tinha acontecido comigo antes que ela tivesse que voltar correndo. O tempo todo, minha irmã sentou-se sem palavras no sofá, enrolada com Sylvie, enquanto ela aparentemente olhava para um ponto específico no chão à sua frente. Por minha parte, tentei não dar muita importância ao que aconteceu para o bem de minha mãe. Eu falei rapidamente sobre a luta com os Minions Snarlers, dizendo a eles como havia um pouco mais do que esperávamos. Meus pais me deram uma cara que me disse que não acreditavam que fosse tão simples. Eles me conheciam muito bem. Quanto eu deveria contar a eles? Minha mente se focou em direção ao fragmento do chifre do demônio que flutuava dentro do anel dimensional que eu estava torcendo com meu polegar. A cena apareceu com tanta clareza, como se estivesse engessada em meu cérebro. Os cadáveres desmembrados, o rio de sangue. Alia. Respirando fundo, contei-lhes a história completa. Tudo aquilo, pelo menos até onde eu aterrissei. Eu nunca entendi por que aqueles velhos cretinos do conselho em meu mundo anterior costumavam dizer ignorância é felicidade, até agora. Nada de bom sairia de saber tudo que testemunhei no fundo daquela masmorra hoje cedo. Quando a professora Glory veio ontem no meio da noite, ela estava ferida e cansada, mas pela expressão dela, eu sabia que ela nem estava pensando nisso. A voz rouca de minha mãe quebrou o silêncio que se seguiu após minha história. Ela disse que você ficou com ela para salvar a classe. Ela me disse que você era um herói. Mas você sabe o quê? Eu não me importei. Sua voz mal chegou a um sussurro enquanto ela tremia ligeiramente. Mais do que um herói, eu só queria que meu filho voltasse para casa sem estar meio morto todas as vezes. E se um dia desses? Minha mãe não conseguiu terminar a frase quando as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto mais uma vez. Art, você tem apenas 12 anos, mas por que parece que já quase te perdi tantas vezes? A voz dela engasgou. As palavras não se formaram novamente enquanto eu olhava fixamente para uma verruga em particular no braço da minha mãe. Como eu deveria responder? Sua pergunta parecia uma armadilha sem resposta certa. Querida, já chega. Meu pai pegou a mão de minha mãe e segurou-a com ternura. Percebi que, assim como estou crescendo, meus pais também estão crescendo. O lado imaturo e arrogante de meu pai foi moldado em um comportamento maduro e gentil. Ele ainda era o mesmo pai que contava piadas, mas ele tinha uma camada de profundidade agora que provavelmente veio com a criação de minha irmã. Minha mãe sempre foi do lado maduro, mas com o passar dos anos ela se tornou um pouco mais refinada. Associar-se com a casa Eustia e com os amigos de Tabitha e Vincent a tinha tornado mais elegante, mas agora, ela parecia ter voltado a uma idade anterior, quando suas emoções não eram tão estáveis. Eu não a culpei. Eu provavelmente ficaria tentado a trancar Ellie dentro de casa se ela voltasse para casa, mesmo com a metade do ferimento que eu tinha estado hoje cedo. O resto da conversa foi um pouco mais confortável. Tabitha e Vincent desceram depois de perceber que as coisas pareciam estar resolvidas. Eu não os via há um bom tempo,
Então, depois de cumprimentá-los, todos nós levamos algum tempo para colocá-los em dia. Eli estava cochilando para dormir, então eu a carreguei para seu quarto, deixando Sylvie com ela. Mesmo dormindo, minha irmã ainda fungava de chorar. Durante a noite, ela não disse uma palavra. Eu sabia que esse episódio tinha sido muito traumático para ela. Afinal, um professor os visitou e disse que eu estava desaparecido. Se não fosse pelo anel que minha mãe usava dizendo a ela que eu, no mínimo, não tinha morrido, ela já teria desmaiado. Na verdade, poderia ter sido pior para minha mãe, neste caso, ter o anel. Tudo o que ela podia fazer era olhar para o anel, esperando que ele a notificasse de que seu filho havia morrido. Que tipo de mãe ficaria bem depois de passar por isso? Chegando ao meu quarto, tirei meu uniforme esfarrapado e me lavei. Eu joguei meu rosto diretamente contra a corrente da água quente jorrando, quase querendo apagar o que havia ocorrido antes na masmorra. Os últimos momentos de Alia continuaram batendo em meu crânio como um lembrete constante de como eu estava fraco. Asterisco toque toque asterisco. Posso entrar? Claro. Respondi. Meu pai entrou, fechando a porta atrás dele antes de sentar ao meu lado na minha cama. Arthur, não se importe muito com o que sua mãe disse esta noite. Ela pode ter dito que não queria um herói, mas nós dois estamos orgulhosos do que você fez lá na masmorra. Saber que meu filho não é alguém que abandonaria seus aliados é algo de que posso me orgulhar. Eu sempre soube quando meu pai estava falando sério porque ele me chamava pelo meu nome completo em vez do meu apelido, Art. Não sei o que realmente aconteceu lá na masmorra e não vou perguntar, mas saiba que vou apoiar tudo o que você decidir fazer. Lutei para engolir o nó que se formou na minha garganta ao ouvir a última frase do meu pai. Era para ser uma declaração de apoio, mas tudo o que senti foi um gosto amargo na boca. Sem me dar chance de responder, meu pai se levantou e bagunçou o meu cabelo. Abrindo a porta do meu quarto, ele virou a cabeça e me deu um sorriso bobo antes de sair. Não adormeci imediatamente quando ele fechou a porta atrás de si. Em vez disso, sentei-me de pernas cruzadas e comecei a fazer algo que não fazia a sério há muito tempo, treinar. O núcleo amarelo escuro dentro da boca do meu externo tinha rachaduras por toda a parte, sinalizando que eu estava prestes a romper em breve. Os vários ruídos da noite foram abafados enquanto eu focava intensamente na atividade acontecendo dentro de mim. Vento, terra, fogo, água, esses eram os atributos elementares básicos que a mana tinha, mas era somente isso. Eles eram apenas atributos. Quando a mana circula dentro do núcleo e por todo o corpo, não era distinguido como outra coisa senão simplesmente mana. Como o que em meu antigo mundo, ele era sem forma, sem atributos e puro. Com o tempo, a mana se adaptará ao ambiente e formará atributos. Por exemplo, perto de regiões no norte onde há muito mais neve e água, a magia pertencente a esses elementos obviamente se tornará mais forte devido aos atributos da mana. A mana, dependendo do ambiente, muda lentamente e contém atributos para melhor existir ali. Como magos, somos capazes de absorver, purificar e guiar mana com nossa vontade em diferentes formas e formas que chamamos de feitiços. Quanto mais puro for o nosso núcleo de mana, maior será a capacidade que temos de manipular a mana existente dentro de nós. Quanto a quão bem alguém utiliza sua mana, isso vai depender de quão criativo, afiado e habilidoso o mago é ao lutar. Todo o aspecto dos elementos reside no fato subjacente de que todos têm elementos aos quais são naturalmente mais sensíveis, ser capaz de manifestar e moldar essa mana pura e sem atributos em um elemento que a causa. Alia, junta com as outras lanças, eram provavelmente magos de núcleo branco, capazes de causar uma devastação generalizada se eles realmente desejassem. No entanto, Alia havia sido derrotada e morta com tanta facilidade por aquele demônio de chifre preto.
Cada poro do meu corpo participou da absorção da mana circundante enquanto o mana dentro do meu núcleo girava ferozmente. Asterisco crack asterisco asterisco crack asterisco eu imaginei o som da camada externa do meu núcleo rachando quando o amarelo brilhante por baixo da casca externa em ruínas foi revelado. Ah! Quando deixei escapar uma respiração profunda, levantei-me e abri meus olhos para olhar profundamente em minhas mãos. Ordenei que a mana saísse do meu corpo e ela começou a circular ao meu redor. Soltando um TCH de insatisfeito, sentei-me novamente e comecei a cultivar mais uma vez. Levei quase a noite inteira para quebrar quando eu já estava à beira de qualquer maneira. Quanto mais eu tenho que treinar para estar em pé de igualdade com aqueles demônios? Se até mesmo um mago de núcleo branco tivesse que dar sua vida para meramente lascar um fragmento do chifre do demônio, em que estágio eu teria que chegar? O que aconteceria depois de ultrapassar o estágio de núcleo branco?